Oi, Alice. Oi, Núbia. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta e hoje a gente vai falar sobre a amamentação. Meu nome é Jéssica Matos, vocês já conhecem, eu acho. E é um prazer falar sobre esse tema porque é um tema tão importante. E a gente, antes de ter uma criança, às vezes não sabe da dificuldade que a gente encontra na amamentação. Então, ter essa live, podendo tirar dúvidas com alguém que entende, é muito importante. Eu vou agora chamar a Márcia para entrar na live. Oi, Jaqueline. Oi, amor. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, Jé? Tudo bem? Deixa eu aumentar o volume aqui para me escutar melhor. Ah, veja aí, tá bom? Uhum. Tá conseguindo Já me aumentou. ouvir? Dá para ouvir? Pessoal que tá aí, que já entrou, que tá assistindo, estão conseguindo ouvir bem as duas? Qualquer O coisa Adelor avisa. diz que está ouvindo bem. O Adelor diz que está ouvindo bem. Ah, que bom. A, a Nara diz que está ouvindo bem. É Beleza. Edinara. Isso. Que bom. A gente entrou um pouquinho antes, justamente para poder dar tempo de fazer esses testes, né? E ajustar a câmera. Da última vez a gente se bateu um pouquinho, né, Jé? Uhum. Então a gente Esperando vai entrar mais um pouquinho. dar 8 horas, né? 8h30, perdão, para poder iniciar. Deixa eu ver. Uhum. Então, Márcia, ontem, dia 13, foi o dia que o ECA completou 30 anos. E quando a gente fala em ECA, a gente fala em criança. E a Sim, criança, hoje o tema sobre amamentação também é um direito. É um direito da criança poder amamentar, poder se alimentar, né? isso mesmo. Então, eu acho bem legal. A amamentação é um direito tanto da mãe, né? A mãe tem o direito de Uhum. amamentar, quanto é um direito da criança, né? De receber, de ser amamentada. A gente também, além do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tem o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma outra lei que garante esses direitos da criança e coloca a criança como prioridade absoluta, né, dentro das Hum, políticas públicas, inclusive. isso mesmo. Já deu horário? Já. Então, vamos começar. Quando a Vamos gente, lá. quando a gente fala em amamentação, antes de ter o neném, a gente não entende a importância da amamentação, pensa que é simples, né? E os médicos recomendam que a amamentação seja feita até os 6 meses em livre demanda. Também tem as crianças que não têm como ser amamentada no peito, né? Tomam fórmula, mas é recomendado que até os 6 meses esteja só tomando leite e até os 2 anos, isso, né? Até os 2 anos, com o complemento da alimentação, né?
Isso. Então, E a gente pensa que é simples, como que diz assim que não faz diferença dar o leite materno ou a fórmula, mas os médicos me passaram assim que é muito importante porque aumenta a imunidade. Uma das coisas interessantes que eu também escutei deles é que diminui a chance de câncer de mama e não é fácil. Então, eu te digo para você que não foi fácil para mim nos primeiros 3 meses. é isso mesmo. É por isso a importância, né? Eu até coloquei lá quando a gente divulgou a live. Não só as mulheres que estão amamentando, mas toda a família participar e as gestantes também já começarem a falar sobre isso, já começarem a estudar sobre a amamentação antes do bebê nascer. Porque quando o bebê nasce, são muitas novidades, muitas informações. E, gente, aquela história de que um bebê nasce uma mãe, assim, o amor com certeza nasce, mas a experiência, o saber o que fazer quando a coisa, né, não está tão fácil, não está tão simples, não é automático e não é natural. É preciso aprender, é preciso ter conhecimento. Como a Jéssica falou, a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é que o aleitamento materno deve ser exclusivo até 6 meses de idade e depois complementado até 2 anos ou mais. Ou seja, até quando a mulher quiser e o bebê também quiser e eles se sentirem à vontade para fazer isso. E realmente tem muitos benefícios, né, o aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para a mãe, que a fórmula ela não vai conseguir trazer. Então a indústria ela sempre tenta fazer aquela jogada de deixar a fórmula infantil o mais parecido possível com o leite materno, mas tem algumas coisas que não dá para copiar. Por exemplo, os anticorpos que você mencionou, né? Então, os anticorpos são células vivas que nenhuma fórmula infantil tem, só o leite materno mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, né? Para a mãe, você citou a redução da chance de ter câncer de mama, né? É uma das vantagens, sim, comprovada. E tem outras vantagens também. Por exemplo, quando a mulher está gestante, o útero dela cresce, né? Aumenta muito de volume por causa do bebezinho que está ali. Quando o bebê nasce e ela começa a amamentar, acontece a liberação de alguns hormônios que vão fazer com que esse útero ele volte mais rapidamente ao tamanho normal dele. Também Tem a ver ajuda com muito. aquela cólica que dá na hora de amamentar? Tem sim, tem a ver com a liberação de hormônios e que vão fazer a contração do útero, né? Fazendo ele voltar o mais rápido ao tamanho natural dele. Também a questão do peso, né? Toda mulher, ela ganha peso durante a gestação, então amamentar aumenta esse gasto energético da mulher, faz com que ela volte ao peso também pré-gestacional dela, né? Um pouquinho mais rápido. E para o bebê, Jéssica, também tem inúmeros benefícios, né? Você falou a imunidade, mas a imunidade é só um benefício. Gente, o leite materno, assim, ele é o alimento mais rico que existe na face da terra. Ele possui todos os nutrientes que o bebê precisa. Ele possui os anticorpos, ele possui a água necessária que o bebê precisa até 6 meses. Então, você não precisa se preocupar com mais nada. E olha só a vantagem, ele vai estar sempre prontinho, na temperatura certa, e você, mamãe, não vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para poder comprar o leite, porque Deus já te deu esse presente, né? Então, ele está pronto ali para você, sempre que o bebê precisar, aonde quer que seja, ele vai estar pronto. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que me encanta também, que é um estudo assim, relativamente novo, é que foi comprovado que crianças que são amamentadas no peito, por quanto mais tempo elas forem amamentadas, melhor o benefício. Elas têm aumento no QI, que é o coeficiente de inteligência. Então, crianças amamentadas no peito são mais inteligentes. Isso a longo prazo, o que, que acontece, Jéssica? Uma criança que é inteligente, ela vai bem na escola, né? Ela gosta de estudar. Se ela gosta de estudar, vai bem na escola, ela tem chance, a quando ficar adulto, conseguir empregos melhores.
Se ela tem empregos melhores, ela consegue ter uma produtividade legal, ter uma renda maior também quando adulto. Então, esse estudo acompanhou crianças, assim, bebezinhos, até a vida adulta, lá depois dos 30 anos, e eles viram que os bebês que foram amamentados por um ano ou mais, eles tiveram uma renda maior depois da vida adulta. Né? Então, olha que bacana, né? O que a mãe pode proporcionar para o bebê sem custo nenhum. Bem bacana. É o que Deus fez, né? Realmente, mais facilidade e, é claro, mais facilidade depois dos 3 meses, no meu caso, mas também beneficiando no futuro da criança, né? Então, é maravilhoso. Ele ainda reduz a chance da criança ter diarreia, de ter alergias, infecções respiratórias. E quando adulto também, né, algumas doenças que surgem, as doenças crônicas, que são diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol alto, também o aleitamento materno protege o bebê e diminui as chances dele ter essas doenças quando adulto. Deixa eu comentar aqui que a Yasmin, ela falou sobre o paracetamol, ela disse que não sabia que era sobre amamentação, mas deixa eu fazer essa pergunta para ela não ficar sem a resposta, né? É verdade que não pode dar paracetamol para a criança quando dar a vacina? Deixa eu Então, ver. Yasmin, essa questão ela já foge um pouco do meu conhecimento, né? Eu sou Uhum. nutricionista e nutricionista não pode prescrever medicamento, só quem prescreve medicamento é médico, tá? Mas eu acompanho alguns médicos e eu já ouvi eles falando mesmo que não é recomendado você medicar o bebê quando toma uma vacina, porque você pode potencializar a reação alérgica, sabe, interferir no efeito da vacina. Mas essa dúvida é melhor você tirar com o seu pediatra. É verdade. Uhum. Vamos ver aqui. Então, Márcia, eu não me preparei antes de ter a Sofia. Eu não sabia o que fazer com a questão da mama, não tinha leite. A médica falou que tinha, mas eu não vi leite nenhum. Eu não pensava que iria doer, que iria rachar, machucar, e eu não preparei a mama. E a gente precisa preparar a mama. Tá? Então, assim, primeiro sobre essa questão de você dizer que não tinha leite e tal, né? O que acontece, Jéssica? Nos primeiros dias, a mulher, né, logo após o parto, ela produz o colostro. E é uma quantidade pequena, porque a necessidade do bebê também é pequena. A descida do leite, propriamente dito, que a gente chama de apojadura, ela vai acontecer em torno de 3 a 5 dias depois do parto, tá? Então, é muito importante saber disso para não entrar em desespero, né? Depois que o bebê nasceu e você achar que você vai sair produzindo rios de leite, que você vai estar com o peito pesado e cheio, e isso não vai acontecer, mas é um processo natural, tá? Os É o que primeiros dias. acontece que tem mães que vão para o hospital e tem o neném e já levam o leite, porque elas dizem que não tem leite e já levam a fórmula para dar para a criança porque pensam que a criança vai passar fome. Isso também é um erro, porque cada gestação é uma, cada bebê é um. Então, não é porque você não conseguiu amamentar, de repente, um primeiro filho, que você não vai conseguir o segundo, sabe? E, assim, só saber dos benefícios não é suficiente para amamentar. A gente sabe, né, como eu falei, 6 meses de amamentação exclusiva, isso corresponde a 180 dias. Seria aleitamento materno exclusivo. A média no Brasil de amamentação, né, aleitamento materno exclusivo, é de 54 dias. Então, assim, mesmo sabendo de todos os benefícios, as mulheres não estão amamentando exclusivamente. Né? Então, por que disso? Porque está faltando informação, gente. A gente precisa buscar informação de fonte confiável, com profissionais de saúde, sabe? Se jogar lá no Google, o Google te responde tudo. Mas até que ponto as informações que estão ali são confiáveis? Então, busquem Uhum. por profissionais, se empoderem do conhecimento. Porque você pariu, você ficou grávida, você ganhou o bebê, vai aparecer um monte de gente dando palpite na sua vida falando de tudo. Às vezes, dentro do próprio hospital,
vão indicar uma fórmula. Então, a mulher, ela tem que estar muito segura, muito certa do que ela quer, para ela dizer, não, não precisa desse leite, sabe? Não precisa da mamadeira, não precisa da chupeta. Então, se empoderem do conhecimento e falem com seus familiares, falem com seu companheiro sobre a escolha de vocês, né? E estejam preparadas, porque os desafios eles vão surgir, mas é possível vencer cada um deles, né? Como tudo na vida a gente pode sim vencer. O preparo das mamas, Jéssica, né? Voltando à sua pergunta, Só um ele pouquinho, Marta. A pode falar, Maite mandou aqui que está muito baixo. Você consegue aumentar aí o teu volume? vou tentar. Eu vou. Deixa eu tentar mudar aqui o meu celular de lugar, que eu acho que ele está funcionando ali embaixo. E está atrapalhando. Melhorou? Deixa eu ver se melhorou. Deixa eu então falar para você aqui que tem gente falando aqui sobre empedrar tudo. A gente já vai falar sobre esse assunto. Uhum. Só um minutinho, deixa ela terminar. Fala, Márcia, para mim ver se eu estou te ouvindo melhor. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Melhorou, Maitê? Ó, Maitê não, a mãe da Maitê, né? Mas isso aí. Ó, tô vendo que a Dinara colocou ali que ela doou leite, né, para o hospital infantil. Isso é muito legal. Você está beneficiando o seu filho e de os bebês também prematuros que estão lá na UTI neonatal, que não podem ser amamentados pelas suas mães, né? Também vão receber esse leite que você doou. Isso é ótimo, parabéns. Então, voltando à questão do preparar as mamas, essa prática que era orientada antigamente, algumas pessoas ainda falam, né? Ah, pega uma bucha vegetal e passa no peito. Ah, estica o bico do peito, coloca casca de fruta, né? Essa não é uma prática recomendada, tá? Não precisa fazer nada disso, porque a própria natureza ela se encarrega de preparar o corpo da mulher e fazer as alterações que forem necessárias. O que você realmente precisa se preparar é com informação e com conhecimento. nossa, não sabia mesmo, porque bastante gente me falou que eu tinha que ter preparado. Não. Inclusive é o uso de concha, sabe? Aquelas conchas que o pessoal Me coloca. falaram, aham. Inclusive pode prejudicar, Jéssica. Pode causar uma lesão no mamilo, sabe? Então não é recomendado nada disso. Então, deixa eu te perguntar uma dúvida. O tamanho das mamas interfere na produção de leite, até a questão de uma mama ser maior que a outra? Isso é uma dúvida frequente que eu vejo nos grupos. Então, não interfere, não. Inclusive, acho que quase todas as mulheres têm uma mama levemente um pouquinho maior que a outra, né? Ninguém é perfeito. Aquelas coisas perfeitas só em revista mesmo, gente. Mas o que é o tamanho da mama? O que faz o tamanho é a quantidade de gordura que a gente tem naquela região. Algumas mulheres têm mais gordura nessa região, outras menos, tá? E para a produção de leite, que a gente precisa das glândulas, né? As glândulas mamárias. Então, não tem nada a ver com a quantidade de gordura que tem na mama. Mama pequena produz leite, quando a mulher tem uma mama só, vai produzir leite, mama grande produz leite, tá? O que importa, sim, e que vai fazer muita diferença, é o estímulo da mama. Então, o bebê estar no peito. Por quê? Gente, a gente acha às vezes, né, que a mama é estoque. E não é estoque. Mama é fábrica, tá? Então, em torno de 20% do leite que o bebê mama fica estocado na mama. 80% é produzido enquanto o bebê está mamando. Então, ele está mamando e o leite está sendo produzido. Ele está mamando e o leite está sendo produzido, né? Então, a maior parte é produzido na hora. Então, lembre-se sempre, peito não é estoque, peito é fábrica. Precisa estimular.
Se você der menos vezes para o bebê mamar, menos você vai produzir. Quanto mais você der, mais vai produzir. Um Até exemplo por de isso que na manhã é mais cheio, né? Porque a criança dorme mais tempo do que de dia e então a mama fica carregada, né? isso, mas mesmo que quando você sente ela cheia, é esse 20%. Os outros 80% vai ser produzido enquanto o bebê estiver mamando. E a prova disso, Jéssica, é que se a mulher tem um filho, ela consegue amamentar. Se ela tiver gêmeos, ela consegue amamentar. Porque quanto mais mama, mais produz. E também a outra prova é a Edmara, que falou que doou. Então, com certeza, ela estava amamentando o bebê dela e ela ainda conseguia doar, né? Então, por quê? Porque quanto mais estimula, mais produz. Uhum, é verdade. E as crianças, elas pedem, né? No começo que você traz a criança para casa, é toda hora, é todo momento, e aquele estímulo ajuda muito. Enche a mama, você consegue até doar. É muito legal você não inserir, o meu conselho é não inserir outro tipo de leite, porque acha que a criança não tá se alimentando o suficiente. Daí Isso. acaba que a mãe recorre, né? Uhum. E esse é um erro bem comum, sabe, Jéssica? A mãe fica insegura, achando que está produzindo leite, pouco leite, né? Que não está sendo o suficiente. Aí o médico, né, às vezes, sem saber direito, sem orientar, sem avaliar essa amamentação, fala, mãe, ó, pega essa fórmula aqui e complementa a alimentação. E daí a mãe vai lá e complementa com uma mamadeira. O que acontece? O bebê mamou a mamadeira e não vai mamar no peito. Então, tá parando de estimular, né? Parou de estimular, diminui a produção. Aí, a hora que você vai colocar o bebê no peito, o bebê mama, mas diminuiu a produção. O que acontece? O bebê fica irritado e frustrado, porque ele tá mamando e tá saindo pouco leite, entendeu? Porque parou de estimular. E daí vira uma bola de neve. Daí a mãe, não, meu leite é fraco, não, realmente não estou produzindo, e coloca mais uma mamadeira, dali a pouco coloca outra mamadeira, e quando vê, ela parou de amamentar. Deixa eu ver aqui, a Simone está falando que eu estou amamentando, a Vitória também, ela está com 4 meses, está com 6,8 kg, quase 7, só com aleitamento materno. É isso, né? Então, assim, é muito importante para você saber se está sendo suficiente ou não, você fazer o médico, no caso, o profissional de saúde, avaliar esse ganho de peso da criança, avaliar se ela está crescendo, né? Se ela está crescendo, se ela está ganhando peso, se ela mama o peito e solta e parece que está satisfeita, então é porque esse leite está sendo suficiente, né? Também outro ponto que os pais podem observar é a questão do xixi. O bebê que mama bastante, que mama o suficiente para ele faz xixi mais de 6 vezes no dia, né? Então é no mínimo 6 vezes no dia e o xixi em cor clara, né? Então é um parâmetro. Agora, se começar a estar fazendo menos, né? Se o bebê está irritado o tempo todo, aí tem que avaliar, né? Vai, faz uma consulta e ver como que tá. Mas o pediatra ele sempre vai estar avaliando o ganho de peso da criança, o crescimento dela. Tanto que o pediatra diz que não tem sobrepeso, excesso de peso, quando é só leite materno. Eles falam Perfeito. que não tem, não é sobrepeso, não tem como você falar que é. Exatamente. Não existe sobrepeso, excesso de peso de aleitamento materno e também não existe restrição de aleitamento materno e dieta de aleitamento materno. Que eu já ouvi, sabe, Jéssica? Algumas mães falando: ai, meu bebê tá um pouquinho acima da curva e o médico falou para tirar as mamadas noturnas. O médico falou para não dar tantas vezes de mamar. Então, a gente tem profissionais e profissionais. Profissionais atualizados e outros que pararam um pouquinho no tempo. Então, né, a Determinar gente, horários para amamentar, tem alguns que determinam horários, né? isso não existe, gente. Né? Isso não existe. Inclusive, essas recomendações estão
no Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tá faltando aí o profissional dar uma atualizada mesmo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Então, isso é uma dúvida frequente aqui. O choro de fome da criança, porque a mãe não sabe. Eles podem dizer a mãe vai sentir, mas nos primeiros dias, nos primeiros meses ali, você não sabe se é de fome, se é de dor, do que é. O que você me fala sobre isso? Então, realmente não tem assim, né, um pulo do gato, um segredo, um ponto-chave. O ponto é justamente você ir conhecendo o seu bebê e com o tempo você vai aprender isso. Enquanto você não pega essa experiência, o que eu diria, né? Descarta todas as outras possibilidades. Então, assim, gente, bebê chora por tudo. É a única forma de comunicação que ele conhece. Ele não sabe te falar, né? Ele fica ali paradinho, né? Quando é pequenininho, recém-nascido. Então, ele não sabe se expressar. Tudo que ele precisar se expressar vai ser através do choro. Então, bebê chora porque tá com frio, porque tá com sono, porque tem muito barulho no ambiente, porque a fralda tá suja, por N motivos, por todos os motivos o bebê chora. Inclusive, também tem uma teoria, que é a teoria da esterogestação, que fala assim, que até 3 meses o bebê, ele não sabe que ele é um indivíduo diferente da mãe. Porque até então ele estava dentro da mãe, ouvindo o coração da mãe bater, né? O tempo todo no escuro, envolto em água, né? Ouvindo ali a voz da mãe, assim, com o quentinho, sem passar frio, sem nada. Então o bebê ele demora pelo menos 3 meses para se adaptar ao mundo externo. Então muitas vezes ele chora, não é por nada disso, não é por fome, não é por frio, não é por calor, não é porque tem fralda suja. É porque ele está estranhando esse mundo nosso que é tão grande e tão diferente. Né? Então, acolher o bebê, colocar o bebê no colo, sabe? Confortar ele, deixar ele pertinho do seu peito, do A seu Sofia coração. gostava de ficar deitada aqui em cima do peito para escutar o meu coração. Isso mesmo, quando ela escuta o seu coração, ela lembra de como ela se sentia lá dentro da barriga. E isso deixa ela se sentindo segura, confortável, né? Então, a gente, quando tá com medo, quando tá triste, a gente não gosta de receber um abraço da pessoa que a gente ama. A gente gosta, né? Se conforta. E com os bebês é do mesmo jeito. É verdade. Só como que a gente vai falar dessa parte, é uma parte delicada, que a Sofia sofreu bastante, não é todas as crianças, né, que sofrem com isso. Além do choro de fome, de frio, ali depois de uma semana que eu vim da maternidade, veio as cólicas, as chamadas cólicas, né, que a gente não pode dizer se é igual uma cólica, porque ninguém pode explicar. Mas elas incomodam, você não sabe o que fazer, você acaba perdendo a rotina da criança que você quer ter para ensinar ela a dormir, para ensinar, né, conviver com a gente. Então, me fala um pouquinho se a parte da comida que a gente come tem a ver com as cólicas, porque teve muitas pessoas, palpiteiros, né, que me falaram, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E daí no hospital falaram assim, não, você tem que comer bem, porque senão você não vai ter leite. E daí, como que fica essa situação? É. Então, gente, primeiro é preciso entender o que é a cólica, tá? Eu tenho um dos conceitos da cólica, vou ler aqui para vocês que eu anotei, é que assim, ela deve ser um choro inconsolável, então nada acalma a criança, sem causa aparente, ou seja, a criança não está doente, não está com a fralda suja, não está com fome, não está com sono, nada, sem causa aparente. Por 3 horas, duração de 3 horas, 3 dias na semana, nos primeiros 3 meses de vida. Então, é a doença dos 3, né? Então, isso é cólica. Ah, se é só lá de vez em quando, se é rapidinho passa, isso não é cólica.
Não se sabe ainda exatamente as causas da cólica, mas tem algumas hipóteses. Uma delas é que ela acontece pela imaturidade do intestino do bebê. Então, antes o bebê recebia tudo pelo cordão umbilical, né? Ele não tinha que fazer digestão de leite materno. E agora ele mama, se alimenta pela boca, esse leite vai chegar lá, passar pelo estômago, tem que fazer a digestão e vai ser absorvido lá no intestino. Então, essa imaturidade pode causar essas dores. E em relação à alimentação da mãe, não tem evidência nenhuma de que influencia ou que tenha relação a alimentação da mãe e as cólicas do bebê, tá? Não existe essa relação. Por isso que a gente não recomenda a gestante ou a mulher que está amamentando, né, no caso, excluir nenhum alimento da alimentação dela, porque ela precisa produzir um leite de qualidade, né, para o bebê e não é momento de fazer restrição alimentar. Mas assim, é importante observar, né, porque tem alguns casos de bebês com alergia à proteína do leite de vaca, e daí a mãe pode de repente perceber, ah, tomei leite de vaca hoje, comi um queijo, o bebê teve mais cólica, aí vai observando, sabe? Se observar que isso aconteceu mais de uma vez, aí já vai para o médico, conversa com o pediatra para investigar em uma possível alergia. Mas, via de regra, não tem relação e não exclui nenhum alimento. A minha pediatra aconselhou que não era para mim comer nada com lactose até os 3 meses da Sofia. Não há necessidade Por nenhuma. causa da questão, né? Até porque, Jéssica, se for o caso de uma alergia, vai ser a proteína do leite, não vai ser a lactose. A lactose é uma alergia, um açúcar, é um açúcar do leite. E o que dá alergia, né, é a proteína. Uhum. A Edinara tá falando aqui, meu segundo filho, o Gabriel, ele teve esses 3 meses de cólicas. Eu passava dia e noite com ele, basicamente no colo. Minha família ajudava a revezar para segurar ele, pois nada parava o choro. A Sofia também sofreu bastante, teve que passar noites em claro com ela no colo. É isso. Gente, assim, lamento muito, que dó de vocês, né? Mas entendam que é um processo fisiológico, não tem muito o que fazer, mas vai passar, vai passar. E que bom que você teve a sua família para te ajudar, Edinara. Isso seria o ideal que todas as mulheres tivessem, uma rede de apoio, pessoas que estão ali dispostas a ajudá-las, né? Porque às vezes a mulher fica sobrecarregada quando o bebê nasce, sabe? Parece que ela tem que dar conta de tudo, né? E sozinha fica bem difícil. É. Precisa dessa rede de apoio. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram. O que mais me ajudou foi meu marido, na verdade. E é muito importante. Não tive tanto a família aqui na minha casa, mas é muito importante. Por isso que eu sempre aconselho. Uma mãe falou antes da live para mim que a neném prematura estava com dificuldade de amamentar tudo. Até ela pediu para mim perguntar para você com relação ao neném que nasce antes, né, prematuro, e com relação à amamentação, porque elas têm muita dificuldade de pegar o bico, não consegue amamentar, não sabe o que fazer. É, o bebê prematuro é um caso à parte, e daí com certeza assim, precisa muito do acompanhamento médico e nutricional, sabe? Do acompanhamento profissional mesmo. Por quê? Porque o bebê prematuro que aconteceu, ele nasceu antes de estar pronto, né? Antes das 38 semanas no mínimo. É, ele não, então não consegue muitas vezes pegar no peito, fazer a sucção, ele cansa muito, sabe? Então aí vai ter que usar estratégias de repente fazer uma técnica de translactação. O que é isso? A mulher tira o leite do peito, faz a extração, né, ou a ordenha, coloca num frasquinho, aí pega uma sonda bem fininha, como se fosse um canudinho, e vai colocar essa sonda do frasco que está o leite
na ponta do seio dela e deixar o bebê ali. Porque é importante colocar o bebê no peito e não dar só no copinho, né? Porque daí o bebê no peito vai manter o estímulo da produção do bebê e vai sair mais fácil do que se ele estivesse sugando no peito com o canudinho ali, sabe? Mas aí precisa mesmo de orientação profissional, com mais calma, com mais cuidado. Se for necessário também, enquanto o bebê está no hospital, eles vão dar com copinho, né? E, então tem uma série de alternativas para que você consiga amamentar. Então, é possível amamentar exclusivamente o bebê prematuro, mas vai ter que usar algumas técnicas um pouco mais elaboradas, digamos assim. Alguns profissionais acham mais fácil, no caso dessa criança, já receitaram o leite comprado, né? A fórmula. Porque a mãe não conseguia amamentar, dá a fórmula para a criança. E acabou que saiu do hospital com a fórmula já. E assim, eu acho muito triste isso de você colocar a culpa na mãe, sabe? Do tipo, você não conseguiu amamentar, parece que você está culpando a mulher. E não é assim, Jéssica, sabe? Se ela não conseguiu amamentar, é porque toda a rede de apoio falhou e porque a equipe de saúde falhou. O médico falhou, a enfermeira falhou, sabe? Porque a mãe não é obrigada a saber tudo. Lógico, como eu falei, é muito importante que ela vá atrás da informação, mas o profissional de saúde, ele tem que ser o principal a defender a amamentação e estar tá ali preparado para tirar as dúvidas da mulher, para ajudar ela no que ela precisar. Até porque quem dá esses palpites falando que o leite é fraco, que não está sendo suficiente, a criança está chorando demais, são os mesmos palpiteiros que depois vão falar. No meu caso, teve pessoas que falaram assim: não, o leite está fraco, Jéssica. Ela não está se alimentando, por isso que ela está chorando, sendo que ela estava com cólicas, com dores, né? E quando ela ficou maiorzinha, gordinha, feliz, passou dos 3 meses, esses mesmos palpiteiros, né, vieram e falaram para mim assim: nossa, é o leite materno. Tá forte essa menina, parabéns. É porque você não deu aquele leite que a gente compra no mercado. As mesmas pessoas falaram isso para mim. Então, não dá para você acreditar no que essas pessoas falam, né? Realmente. Eu falo assim, né? Se você é pai, mãe, conhece, né, uma mulher que está com um bebezinho pequeno, é da família, e está aqui vendo essa live, se você puder, dê de presente para ela uma consulta com uma nutricionista materno-infantil, uma consulta com uma consultora em amamentação, ao invés de ficar dando opinião que não tem base nenhuma, que não está certa e que só vai atrapalhar. Deixa eu ver aqui o que. Rebeca Passos. Aqui o Joaquim mama muito na madrugada. O que mais escuto é que meu leite é fraco e que a solução seria dar mamadeira para pesar no estômago e ele dormir. Isso muita gente fala, né? Para ele dormir a noite toda. Não funciona. É a história, não sei se você viu falando, Rebeca, mas é a história da bola de neve, sabe? Que acha que tá fraco, dá mamadeira, o bebê mama menos, produz menos leite e daqui a pouco você desmamou. Então, assim, não dê ouvidos a isso, por favor, sabe? E é fundamental, gente, o bebê mamar durante a noite. As mamadas noturnas, elas são importantes porque durante a noite tem uma maior produção do hormônio chamado prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite. Então, essas mamadas, elas vão estimular que a mãe produza ainda mais leite. Então, é muito bom, não precisa tirar essa mamada. E assim, compromete o sono, às vezes a mulher fica cansada, né? Eu entendo que fica, sabe? Mas aí, tenta assim, né? Se você está em casa, deu de mamar à noite, acordou várias vezes, e durante o dia o bebê dormiu, vai dormir também, sabe? Não importa se tem louça na pia, se tem que varrer a casa, não vá fazer o serviço enquanto o bebê está dormindo. Se você está cansado, se você está com sono, vá dormir enquanto o bebê está dormindo. Porque é muito importante a mulher estar relaxada também, para que ela tenha uma produção efetiva de leite, né?
esteja descansada também. É porque o estresse diz que diminui, né, a produção, né, de leite. Prejudica Sempre bastante. tem a ver, o estado emocional ele influencia, assim. E estressa bastante. Vou te dizer que a minha experiência, assim, você fica muito nervosa, você fica com muito sono, é difícil. A questão de amamentar de madrugada é uma das coisas que eu tô sofrendo até hoje. Então, é só o amor, a força de vontade da mãe para continuar amamentando. Isso mesmo. O que Então, mais? deixa eu te fazer. Pode falar. Não, estou perguntando o que mais que o pessoal perguntou aí para você, que você tem de dúvidas. Deixa eu ver se alguém mais. Deixa eu... A alimentação da mãe, já perguntei. Ter realizado cirurgia nas mamas para redução ou silicone pode prejudicar a amamentação? Então, vai depender da técnica que foi usada, tá? É, principalmente as cirurgias de redução de mama, elas, dependendo da técnica, podem sim tirar ali o tecido, né? Que tem as glândulas mamárias e reduzir a produção. Mas, gente, nada é impossível, tá? Se você quiser procurar um bom profissional, é, você pode amamentar. Isso vai ter que ser avaliado caso a caso, individualmente. Então, pode ser que a técnica que você usou não vai influenciar em nada. Então, você, né, não vai ter tanta dificuldade. Dependendo da técnica, pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Uhum. E então vamos falar de uma coisa de estética. As mães que optam por dar fórmula, não todas, né? Mas algumas optam por dar fórmula por questão do peito cair, de deformar o corpo, né? Não ficar mais bonita. E então essa é a pergunta de uma mãe: amamentar faz o peito cair? Não, né? Esse é um grande mito, né? Então a gente está desvendando vários mitos aqui, né? Então não existe leite fraco, amamentar não faz o peito cair. Gente, o que depende a questão do peito cair ou não são outros fatores. Então, por exemplo, a genética. Tem mulheres que têm a pele um pouco mais flácida, outras não. Às vezes a questão de engordar, emagrecer, sabe? Quando a gente engorda muito, emagrece, aí a pele também pode ficar mais flácida. Então, não tem a ver com a amamentação, são outras situações. É importante a mulher usar, né, o tempo todo, usar um sutiã que acomode bem o seio, que não seja pequeno, que tenha as alças largas, que dê essa sustentação, né? E não deixe de amamentar por isso, porque é mito, não tem nada a ver, né? E pode ser que o seu peito vá cair, mas não vai ser pela amamentação. Que bom, né? Então, outra pergunta aqui: quando a mulher está amamentando e fica grávida novamente, precisa desmamar? Então, essa é uma dúvida, assim, até entre os profissionais de saúde eu vejo alguns, engravidou, tem que desmamar. Não, via de regra, não precisa. Se for uma gestação que está correndo tudo bem, é uma gestação de baixo risco, né, onde tá mãe e bebê estão saudáveis, não precisa parar de amamentar outra criança, pode continuar amamentando. Existem alguns casos onde há risco de abortamento ou de um parto prematuro, que daí a gente chama de gestação de risco, que aí sim o médico pode falar, inclusive para a mulher que há contraindicação de relação sexual. Se houver essa contraindicação, se for uma gestação de risco, aí o médico pode pedir para suspender a amamentação, tá? Mas fora isso, uma gestação saudável, de baixo risco, não precisa parar de amamentar. Bem legal. Porque muitas mães têm um filho, né, que 2, 1 ano e meio, que precisa, né? E daí acaba tirando por causa da outra criança. É verdade. E
Como prevenir os problemas na amamentação? Rachadura, peito empedrado, mastipe, iniciar mais cedo possível. Boa pega, livre demanda, essa questão que incomoda bastante as mães, né? Essas coisas que causam dor, machucam. Eu, graças a Deus, machucou um pouquinho, mas não ficou completamente como muitas mães falam que passaram muita dor de cabeça com isso. Então, eu queria saber um pouquinho sobre isso. O que fazer para não dar, né? Desses três problemas, o mais comum é a rachadura, né? E a solução para ele é a solução para a maior parte dos problemas de amamentação, Jéssica, que é a boa pega, né? Então, assim, para você ter uma boa pega, é importante começar a amamentação já na primeira hora de vida do bebê, que é chamada hora de ouro. O bebê ele nasce já com o instinto de procura, sabe? E se você amamentar nessa primeira hora, a chance de dar certo a amamentação é muito maior do que se você demorar mais tempo. Então, um passo muito importante é amamentar nessa primeira hora. Então, o bebê nasceu, se tiver tudo bem com ele e com a mãe, certo? Ele já ir para o colo da mãe, né? Ser colocado em contato pele a pele, sem nenhuma roupa entre eles, para ele sentir o cheiro da mãe e recebendo esses estímulos de busca pelo peito e ser amamentado. A boa pega, muitas pessoas têm dúvida, né? Então, ela é fundamental para o bebê conseguir esvaziar adequadamente a mama, né? Conseguir fazer uma mamada efetiva, que a gente chama. Então, como que é essa boa pega? Então, se a mãe vai escolher uma posição que ela quer amamentar, pode ser sentada, pode ser deitada, ela vai apoiar o bebê, né, na posição tradicional, ela apoia o bebê no braço, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Então, a cabeça vai ficar aqui, ó, no cotovelo da mãe, e a mão vai ficar nas costinhas, encaixada na perninha dela. Aí, com a outra mão que está livre, ela vai fazer em formato de C, assim, tá? Nunca assim, nunca assim. Sempre assim, formato de C. E vai apoiar a mama, vai dar uma leve pressionadinha e vai colocar o rostinho do bebê em direção ao bico do seio, tá? Aí, o que a mãe pode fazer? Ela precisa, o bebê precisa estar com a boca bem aberta para ele fazer a pega correta. Então, a mãe pode encostar o bico do seio no lábio superior do bebê para estimular que ele abra a boca. E ele precisa abrir a boca não assim, ó, pequenininha. Tem que ser um bocão em formato de A. Então, né, A, bem grandão. Aí o bebê abriu, você vai levar o bebê até a mama, tá? Não a mama até o bebê. O bebê vai até a mama. Às vezes o bebê mesmo já se inclina, quando são maiorzinhos, né? Já vão em direção. E daí o que você precisa observar? O bebê precisa abocanhar não só o bico do seio, que é aquela parte mais pontudinha, mas toda a areola, que é a parte mais escura, que tem ali, né? A gente tem a nossa mama, aí tem como se fosse uma rodinha, né? De um pouco mais escura e o bico. Então, essa rodinha, que é a areola, ela também deve ser abocanhada, a maior parte, vai sobrar só um pouquinho. Então, o bebê abriu o bocão de ar, vai ser levado a mama, abocanhou a mama, boa parte da areola também vai ser abocanhada. O queixo do bebê, o queixinho, vai ficar encostado na mama e o nariz vai ficar livre, afastado, tá? E os lábios do bebê, eles têm que ficar, a gente fala em formato de boquinha de peixinho, que é com, assim, mais ou menos assim, ó. E com os lábios
virados para fora, tá? Isso vai garantir que o bebê faça uma vedação ali e ele consiga extrair o leite de uma forma segura. Se fez isso, né, tentou fazer a pega e o nariz ficou enterrado ali na mama, o bebê tá com o lábio arranho, né, o lábio tá para dentro, tá doendo. Então, quer dizer que essa pega não tá certa. Então, tira o bebê do peito e tenta de novo. Como que eu vou tirar o bebê do peito? Às vezes já grudou ali, né? Tá com vontade de mamar e pode machucar na hora que for tirar, se tentar tirar de uma vez. Então, pode colocar o minguinho, assim, ó, no campo da boca do bebê, para ele soltar o bico, né, o peito, e daí você afasta ele e começa todo o processo de novo. Então, assim, esse é a principal causa de rachadura, né, de fissura no peito, é a má pega. Você corrigindo essa pega, você já consegue corrigir o problema. Já o engurgitamento, não sei se todo mundo sabe o que é o engurgitamento, né? O ser empedrado. E a mastite, eles acontecem geralmente porque ou o bebê não está conseguindo mamar direito, talvez pela pega, então você precisa corrigir a pega. Se com a pega estiver tudo bem, pode ser também que a mãe esteja produzindo mais do que o bebê precisa mamar. E daí o que acontece? O peito ele fica sempre cheio. E o peito que fica sempre cheio, esse leite, quando fica muito tempo ali parado, ele começa a formar caroços, né? A mama, então, fica bem cheia e com alguns caroços, que é o leite empedrado. Então, é preciso fazer massagem. Tem vários jeitos de fazer massagem. Um dos jeitos é como se você fosse enrolar um grande brigadeiro. Então, imagina que a mama está aqui entre a minha mão. Eu coloco uma mão em cima, uma mão embaixo. E eu faço esses movimentos assim, como se estivesse enrolando, tá? Faço bastante assim e depois mudo para os lados e faço assim. Esse é um jeito de você fazer a massagem. O outro jeito é você colocar os 2 dedos na base da mama, a parte que está aqui mais junto do seu peito, e ir fazendo movimentos circulares até a areola. Começa na base, vai até a areola. Começa na base, vai até a areola. E volta de todo o peito. Isso vai facilitar a saída do leite, né? E se você percebe que você está produzindo mais do que o bebê precisa, você pode fazer a extração manual ou com uma bomba, né? Tem as bombinhas manuais, elétricas, e tá armazenando esse leite para doar para o banco de leite, que é o que a Edinara fez, né? Você vai estar beneficiando muitas outras crianças. Já a mastite, então assim, a solução para o engurgitamento mamário é boa pega, massagem e extração do leite. Para mastite, você também vai ter que fazer tudo isso, mas daí já tem uma inflamação e vai precisar entrar com medicamento, tá? Então, procure imediatamente o médico, porque vai precisar entrar com medicamento. Uhum. O que eles me aconselharam na maternidade, no hospital, foi o próprio leite. Quando estava rachado, um pouquinho passar o próprio leite para ir melhorando, e foi o que ajudou a melhorar totalmente. Isso mesmo, isso é uma técnica, né, que pode ser feita. Outra coisa também, assim, um peito está rachado e o outro não. O bebê, gente, para ele fazer a boa pega, o peito não pode estar muito cheio, que é esse caso do engurgitamento ou da mastite, sabe? Então, às vezes é preciso fazer um pouco de extração, ordenhar um pouco do leite, para depois colocar o bebê mamar, para ele conseguir fazer a boa pega. Que mais? Me perdi agora. Eu ia falar alguma coisa que era diferente, esqueci.
Eu vou acho que ter que encerrar, eu vou ter que, Márcia, encerrar a live e abrir de volta, que já deu quase 1 hora. Daí a gente entra novamente. Eu vou salvar aqui, daí eu entro. você acha que tem mais alguma pergunta aí das mães, Jéssica? Porque senão a gente pode encerrar, né? E outra, de repente, a gente vê o Ah, que faltou e faz um outro momento, uhum. também para A gente já não. falou de outras fórmulas. Oferecer mamadeira, né? Oferecer chupeta. Quanto tempo a gente tem ainda? Tem alguns minutinhos? Tem 3 minutos. Tá, então vamos lá. Em relação a todos os bicos artificiais, tá? Vamos colocar todo mundo no mesmo pacote. Mamadeira, chupeta, bico intermediário, que é aquele protetor, né? Aquele bico de silicone, concha, nada disso é compatível com a amamentação. Nada disso deve ser utilizado se você quiser ter uma amamentação de sucesso. Se você já está usando, tire o quanto antes. Não sabe como fazer, tem dúvida? Procure um profissional especializado em amamentação, tá? Esses bicos artificiais, eles só trazem prejuízo, eles não trazem benefício nenhum. Uhum. Além de prejudicar a amamentação, né? A pega da criança. Isso Mas mesmo, acontece. então é Pode ter confusão de bicos, confusão de fluxo, e não é só isso, é muito além disso os prejuízos. Uhum. Então, vou encerrar a live. Muito obrigada, Márcia. Foi muito bom. A parte de amamentação, às vezes, não preocupa, mas é importante, né? É não preocupar antes, porque depois que precisa amamentar, se preocupa muito. Então, muito obrigado. Boa noite. Obrigada a todos que estavam participando, né? Escutando. Eu acho assim que às vezes as mães não têm muitas dúvidas antes, depois que aparece, né? Então, é isso. Gente, eu quero só encerrar com uma frase que eu gosto muito, que é de um médico chamado César Victora. Ele diz assim: investir na amamentação é investir no capital humano das próximas gerações. Então, às vezes a gente não quer, né, investir numa boa consulta, mas vale a pena. Você está fazendo pelo futuro do seu filho, né? Esqueçam aquela coisa. Eu fiz assim, mas ele está vivo até hoje. A gente não quer que as pessoas sobrevivam, a gente quer que elas vivam com qualidade de vida. Isso mesmo. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Jéssica. Um beijo, obrigada a você. Até a próxima. Até.